Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Ayaki, Cleide, boa noite. Sexta-feira, dia 28 de agosto. Estamos chegando para começar a nossa live. E hoje um convidado super especial. Nós estamos tentando aqui fechar aqui a conexão. Já estamos chamando aí o de Assis Linhares, que é o nosso entrevistado desta sexta-feira. Pedro Prachedes, Evangelista Laílson, boa noite, João Carlos. Já mandamos o convite aí para o de Assis. Estamos aguardando aí o de Assis Linhares aceitar aí o nosso convite para que possamos estar conversando na noite de hoje. João Carlos, boa noite. Aires, boa noite. Fátima Costa, muito boa noite para você. Alígia Negreiros, Pedro Maia, Bianca Linhares, boa noite. Na nossa live de hoje nós vamos conversar com o radialista de Assis Linhares. Vamos tentar de novo aqui o contato com o de Assis Linhares. A Conceição Bezerra está com a gente. O Eugênio, Bahia, boa noite. A Toinha. Estamos tentando aí a conexão com o de Assis Linhares para que possamos conversar com o de Assis. Deixa eu ir tentando aqui. Estou enviando aqui novamente a solicitação aí para o de Assis Linhares, para que a gente possa conversar na noite de hoje. Estamos aguardando aí o de Assis Linhares aceitar aí a nossa conexão. Conceição, boa noite. Conceição Bezerra, Socorro Melo, grande vereadora, boa noite, Socorro. Milena Medeiros, lá em Jardim do Seridó, boa noite, obrigado por nos acompanhar. Professora Ana Paula Cruz, boa noite. Neucira Moraes, boa noite, assistente social. Jornalista Paulo Walter, meu irmão, boa noite. Estamos tentando aí um contato com o de Assis Linhares, um dos grandes radialistas do Rio Grande do Norte. Estamos tentando aí, eu não sei o que está acontecendo. Ok, de Assis, está certo. De Assis está dizendo aí que um minutinho. Pronto. Quando estiver pronto, de Assis, é só chamar a gente para a gente conversar. De Assis Linhares. Diversidade, muitas coisas, boa noite. Antônio Carlos, boa noite. Depois de uma semana movimentada, Silmara Ferreira, grande abraço. Depois de uma semana movimentada em todos os setores, estamos chegando com a nossa live. Meu amigo Francisco Cacô, grande abraço. De Linhares é top, viu, Paulo Walter? Com certeza. De Assis Linhares, grande nome do Rádio Potiguar. Samuel Batista de Moraes, grande abraço. Silmara Ferreira, boa noite. Na noite desta sexta-feira, vamos conversar com o radialista de Assis Linhares, o homem do Musibol. Essa frase é marcante, viu? Deus ainda acredita no homem. Só ele tem razões para acreditar. Fabrício Souza, Renata Prachedes, boa noite. Daqui a pouco, nós vamos fechar o contato aí com o de Assis Linhares para conversar com ele.
Boa noite a você, você que está chegando na nossa live hoje. Vamos conversar com o de Assis Linhares. Olha, já estamos aí com o contato do de Assis, já estamos vendo aí imagens da Sal da Terra. De Assis, acho que deu um jeitinho aí de virar o celular que você está de banda. Por enquanto aí a sua imagem está de banda. Acho que mude a rotação do celular, Pronto, agora sim. Agora baixa um pouquinho. E aí eu vou começar, deixa eu tocar essa trilha. Porque essa trilha é uma trilha que emociona. E é uma trilha que, quando é tocada, tem uma frase que só o de Assis diz que fica marcada. Deus ainda acredita no homem, só ele tem razões para acreditar. De Assis Linhares, muito obrigado por nos receber, por conversar com a gente nessa noite. Boa noite, de Linhares. Boa noite. Boa noite. Tudo... Prazer tê-lo aqui com a gente. De Assis, falar com você, falar de música e de futebol. Começando falando de futebol, de Assis, como é que você avalia hoje o futebol potiguar e o futebol moçoroense, de Assis? Olha, o futebol potiguar está muito mal. Eu classificaria que para Mossoró é um fundo do poço. O Barões foi rebaixado, não vê nenhuma luz para retornar. E o Potiguar cumpriu campanha péssima no Campeonato do Estado. Já concluiu sua participação e não vê também luz para sua disputa na Série C ou na Série D do Campeonato Brasileiro, que começará agora em setembro. Até recebeu uma verba, mas isso é insuficiente para contratar bons jogadores e o time se moralizar e poder assim ser respeitado na disputa do campeonato. De Assis, e os clubes da capital, geralmente, o título do Campeonato Potiguar, eles sempre, né, lógico, salvo algumas exceções, sempre ficam na capital. Alguns times têm até tentado quebrar essa hegemonia, mas ainda existe uma diferença de apoio, de patrocínio, do futebol da capital para o futebol do interior. Existe também a diferença técnica, que é a mais fundamental. Os times de ABC e América estão muito à frente tecnicamente dos demais. A prova é que disputaram o primeiro turno, vão disputar também o segundo, e se o ABC ganhar o segundo, será campeão direto. Enquanto que o futebol do interior não caminha. O Palmeiras foi rebaixado, o Açu escapou na última rodada, o Potiguar cumpriu uma campanha vertiginosa, ou seja, a diferença principal é a técnica, porque quando o time do interior tecnicamente se encontra, mesmo que os times da capital estejam melhor no fundamento financeiro, eles acabam se sobressaindo, obtendo triunfos e conquistando títulos, como fez o Corinthians de Caicó, foi o primeiro campeão do interior, depois o Baraunas, o Potiguar, primeiro em 2004, o Baraunas em 2006 e posteriormente o Açu. Foram os campeões interioranos nesta luta contra os times da capital. De Assis, o que é que representa o Corinthians para você? Olha, o Corinthians, eu comecei a torcer muito cedo, ganhei um time de botão, eu tinha 8 anos de idade e eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, Corinthians, porque no sertão moçoroense, no Nordeste, no todo, só o futebol do Rio de Janeiro que ascendia, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. De repente meu irmão chegou com o time de botão do Corinthians. Eu não gostei. E perguntei por quê.
Ele disse, não, porque não tinha o Fluminense, não tinha o Flamengo, já tinha vendido tudo. Então sobrou esse aqui, é o Corinthians. Então começou assim, essa paixão, porque eu sempre fui muito bom, eu sou modesto. A modéstia é para os hipócritas. Eu sou bom mesmo. Então eu era campeão de botão. Aí me apaixonei pelo Corinthians a partir daí. De Assis, você apresenta um programa, salvo engano, e aí você tem toda a liberdade de me corrigir, e eu quero deixar de público que eu aprendi a gostar de boa música ouvindo o Linda Juventude. E os seus programas têm sempre uma marca diferenciada da boa qualidade. Linda Juventude, Musibol, e o Musibol chega a quase 50 anos com a mesma trilha, a mesma característica no geral do programa. Eu queria que você me falasse dessa criação do de Assis Ares, que é o Musibol. O Musibol nasceu em 1976. Eu comecei em rádio 2 anos antes, mas fui me encaixando na programação esportiva da equipe de Evaristo Nogueira e surgiu a oportunidade de eu fazer esse programa antes do jogo, quer dizer, antes da jornada esportiva, começando às 11 horas. A jornada começava às 16, desde o Nogueirão. Então, foi em 1976 que eu associei música com futebol. E aí nasceu o Musibol. E assim, o Linda Juventude? O Linda Juventude data de 1984, numa época em que não existia ainda a FM por aqui. Então, a música que a gente executava era aquela música qualificada, que o rádio FM começou a tocar. Só que o rádio FM hoje, ele tem a programação de AM. De FM ele só tem a qualidade sonora, porque não existe mais rádio FM, só em termos de som. Mas todas copiam AM, com muita propaganda, com muita pesquisa, com gente conversando demais. E o melhor, a música de qualidade, ela fica sepultada. Já que na Sal da Terra, essa rádio que a gente está criando, a música predomina. Ela é o encaixe da programação. O professor Paulo Walter está nos acompanhando e dezenas de pessoas. Ele citou agora a frase do programa: amor pela música, sangue pelo futebol. O Musibol, você já levou o Musibol a praticamente todas as rádios de Mossoró, é isso, Assis? Já fiz na Rádio Tapuia, onde comecei, na Rádio Difusora, na Libertadora, estou fazendo na Rural e na Sal da Terra, fiz na Gazeta de Areia Branca, enfim, em todas as emissoras. Na 93, foram 20 anos, na 93, só não fiz na 105 e na 95, mas nas demais já fiz. E Assis, você tem um jeito diferente de mandar alô para as pessoas, uma maneira diferente de anunciar músicas, e o seu jeito tem conquistado gerações. Eu aprendi, como eu disse, a gostar de boa música com você, mas a minha filha, que hoje é uma adolescente, já chegando aí aos seus 17 anos, ela adora lhe ouvir. E o seu estilo é um estilo diferenciado. Por exemplo, você manda um alô para seu Antônio e para a mulher que ele pensa que é dele. Se fosse outra pessoa falando isso, ia soar estranho. Falada por de Assis Ares é uma maneira que a pessoa recebe com muita alegria. Então, de Assis Ares tem um estilo próprio. A mulher que ele pensa que é dele. Por quê? Porque nessa vida não há propriedade, né? A gente fala porque o sábio, ele pensa. E o tolo tem certeza. Então, quando você pensa, você acha que a mulher é sua. Quando você tem certeza, você vai pisar em espinhos, porque surpresas podem acontecer. Então, a gente se familiariza com o ouvinte e ele não tem raiva, pelo contrário. Eles acabam copiando no Face, também com mensagens, em outros fundamentos da rede social. A mulher que ele pensa que é dele. O sábio diz, o tolo diz que tem mulher. Aí gera um conflito, um problema, porque o casamento, na verdade, por mais que você se encontre com a sua companheira, o casamento é o fim do namoro. Por quê? Porque é o mesmo roteiro todo dia. Eu vejo assim, cada um tem sua filosofia, essa é a minha. E você tem a sua. E você está errado porque casou, ou se João está errado porque vai casar. Mas o casamento é o fim do namoro. Isso é inegável. Se você se encontra com uma mulher, viva 30, 40, 50 anos, vai ter uma respeitabilidade, por aquele sentimento
que você tem pela sua companheira. Mas namorar é uma coisa que fica para trás, porque o roteiro é o mesmo, é um filme que já foi exibido várias vezes. De Assis, você é admirado, você tem uma memória muito privilegiada, você lembra a história da música, você toca música e de repente você já conta a história daquele cantor, puxa a vida do cantor, é algo maravilhoso. E você fala muito bem inglês. Você passou pelos bancos da faculdade ou é os bancos, a experiência da vida que o torna esse grande profissional? Não, eu me formei com 12 anos. Com 12 anos, eu não precisei ir à faculdade, porque com 12 anos eu já tinha me formado. Porque o homem se forma quando descobre sua arte. Com 12 anos eu já sabia que era futebol. Comprei a primeira revista Placar em junho de 1970, então com 12 anos. Eu me formei com 12 e me aposentei com 16. Você se aposenta quando você passa a ganhar dinheiro sem fazer nada, só o que você gosta. Que é o meu caso. Eu me formei com 12 anos, que eu já sabia o que queria, e com 16 me aposentei ganhando dinheiro sem força nenhuma. Como dizia o grande filósofo chinês Confúcio, faça o que gosta e não será empregado de ninguém. Então, eu nunca fui empregado de ninguém, eu sou meu próprio líder. Sou eu que crio, sou eu que me reinvento a cada dia que Deus me dá. E Assis, e a bola? A revista? A bola, vem mais uma edição aí, com a certeza de Deus, já no próximo mês. É mais uma edição do Campeonato Brasileiro e a participação do leitor e do desportista, porque ele sai em cartaz na revista e ele adora. Tem um torcedor que compra 5, tem um torcedor que compra 2, que compra no mínimo uma, porque ele se vê na revista. É uma maneira de segurar o leitor, porque hoje revista é uma coisa de inscrição. Porque funciona comigo? Porque eu também crio com a participação do leitor dentro da revista em cartaz e por me associar muito bem com o mesmo através do meu programa de rádio. De Assis, você está em um novo projeto e você, como você colocou, é uma pessoa que se reinventa. E agora você se reinventa com a Sal da Terra. E eu costumo ouvir a Sal da Terra. E você disse que uma manhã dessa eu estava ouvindo a Sal da Terra, trabalhando nas ruas de Mossoró, ouvindo a Sal da Terra. Você disse, você está ouvindo a pior rádio de Mossoró para quem não gosta de boa música. Qual é a proposta da Sal da Terra? Eu falei, você está ouvindo a pior rádio do Brasil para quem não gosta de música. Eu falei do país, e não de Mossoró. Mossoró também é um país. Porque música não tem idade. E a gente prevalece aqui a música de qualidade do Belchior, do Fagner, do Zé Ramalho, cantores nordestinos, Maria Bethânia, Gal Costa, Gil, Caetano Veloso, enfim, da nata nordestina e dos grandes nomes dos clássicos brasileiros. Por exemplo, Ângela Maria, eu considero a maior cantora desse país. Ângela Maria está à frente de Elis Regina. Muitos acham que Elis Regina é a melhor. Eu já acho Ângela Maria. Porque muita gente diz, isso é questão de gosto. Mas o gosto tem que ser associado à qualidade. Porque gosto cada um tem o seu. A qualidade, poucas pessoas têm na hora de observar e de distinguir uma coisa de outra. Então, a música não tem idade. A gente vai executando aqui só a nata. Tem também o samba, com grandes nomes da música brasileira, sambistas de nível e de ponta. Tem também aquele lá do Brega de Cedo, Sábado à Tarde. Enfim, é uma programação voltada para quem tem uma idade e um certo conceito musical. Que eu chegasse a promover uma festa hoje, e alguém chegasse assim, você vai ganhar 1 milhão. Agora, sua festa tem que ser com avião de forró. Eu não sou empresário. Eu prefiro não. Mesmo isso, financeiramente, mudando a minha vida. Eu gosto de fazer aquilo que me satisfaz. E o que me satisfaz é trazer um grupo que se enquadra no perfil da minha rádio. E não o que nunca tocou, que é o caso de Avião de Forró. De Assis Ares, homem do musibol, amor pela música, sangue pelo futebol. Preciso ouvir o programa do De Assis, muitas vezes. Muita gente dizendo que adora o musibol. De Assis, você sempre coloca, principalmente agora nos últimos momentos, com a certeza de Deus. De Assis Ares é um homem de fé? Fé em Deus. Eu sou frequentar a igreja.
e não tenho nada contra quem frequenta, mas acredito fervorosamente em Deus. Algumas coisas que acontecem nos faz imaginar que Deus existe, está sempre presente. Olha, não é porque seu filho foi atropelado que você vai deixar de acreditar em Deus. Você está dizendo isso agora porque seu filho não foi. Muita gente perde a fé em Deus quando uma atrocidade acontece. Quando você perde uma pessoa da família, não, eu não existo, porque ele levou meu filho. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Então, existe uma certeza, a certeza de Deus. Essa questão da pandemia, por exemplo, muita gente diz, eu venci o Covid. Por quê? O Covid não é uma competição. A vida não é uma competição. Você morrer depois de infectado pelo Covid, não quer dizer que você perdeu, não, porque ninguém sabe o que vem depois. A morte é enigmática. Ninguém deu essa autoridade para a gente falar da morte. Só Deus sabe. Então, ninguém vence o Covid. Você pode se superar, você pode se recuperar, mas não fale de doença como competição em sua vida. Você vive até o dia que Deus quiser. E num relâmpago qualquer, quando se fala de reação, ninguém fala pela reação. É a reação que fala por você. Você está numa mesa de bar com vários amigos, aí a discussão o que é? É se eu atropelar alguém, eu vou prestar socorro na hora. Você está dizendo ali que você está bebendo, você está se divertindo, mas na hora ninguém sabe. Por isso que eu digo, a reação, ninguém fala por ela, é ela que fala por a gente. E a gente tem que acreditar em Deus, em gestos, em coisas que acontecem. É Ele que move o mundo, os desígnios de Deus. São eles decisivos para que a gente possa se fortalecer. Deus ainda acredita no homem. Você sempre começa os programas, o Musibol, com essa frase. É muito marcante. Eu já tive de várias vezes começar o meu dia de trabalho ouvindo o lance de gol, por exemplo, e você começa, Deus ainda acredita no homem. De Assis Linhares ainda acredita no homem? Olha, acredita sim, que Deus ainda acredita, porque se ele não acreditasse, não tinha mais ninguém vivo. Ele acredita porque você, como eu falei há pouco, tem coisas que você visualiza, você vai ler, de pessoas de bem, que fazem tudo para que a coisa continue com normalidade. E há aqueles que só pensam em dinheiro, aqueles de muita ambição, mas mesmo assim, Deus dá vida a eles, para ver que há uma recuperação. Então, Deus ainda acredita no homem. Só Ele e mais ninguém tem razões para acreditar. De Assis, você tem algumas colocações que, de certa forma, a gente pode colocar assim, entre polêmicas e entre engraçadas. Você recentemente tocou no Musibol uma música e você disse, minha ouvinte fulana de tal, quando ouve essa música, dá vontade de tirar roupa e de sair correndo pelada. Isso dito pelo de Assis Linhares tem uma diferença de ser dito por outro locutor. Você já teve algum problema, por exemplo, com direção de rádio, pelas suas palavras, pelo seu jeito de comunicar, ou foi sempre aceito pelas pessoas como é aceito atualmente? Olha, eu nunca fui chamado a atenção, porque eu nunca disse um palavrão em rádio, eu falo palavras científicas, eu falo pênis, eu falo vagina, eu falo ânus, eu falo seios, eu nunca falei um palavrão. As pessoas têm que estudar mais para tentar entender essa minha filosofia na hora de comunicar. De Assis Linhares, a Sal da Terra foi um projeto que começou agora, e como é que você já avalia a aceitação da rádio, que nós sabemos que já é uma boa aceitação, e o que é que se pode esperar daqui para frente da Sal da Terra FM? Olha, a Sal da Terra, na verdade, ela foi ao ar em 2001, e ficou até 2003 como rádio FM. Só que houve uma operação para fechar as emissoras comunitárias, e a minha era comunitária, toda legalizada no Ministério da Educação, já para sair essa aceitação. Mas ela preocupou muito porque ela fez sucesso. Em 2 anos e 3 meses de rádio, a gente estava brigando com as emissoras convencionais e tradicionais de Mossoró pela audiência. Isso preocupou muita gente. De repente o radialista não pode ter na Espanha, na França, na Europa. Todo mundo pode ter uma rádio desde que paga os impostos. Aqui não. Só políticos e religiosos é que podem ter. Só que com a rádio web, a situação é diferente. Você pagando a internet,
só Deus é capaz de fechar a sua rádio, porque você opera com a rádio web e hoje, aparelho de rádio é muito difícil de alguém comprar um. Todo mundo tem um celular e capta a rádio que quiser. Então essa proposta, ela é uma continuidade daquela que eu dei início e origem em 2001, com o nascimento da Sal da Terra. Não adianta se estressar. Essa hora vai chegar da Sal da Terra voltar. Ela está voltando e, através das pesquisas do Rádio Nets, que é a maior referência em termos de site para analisar rádio, você tem que ter 3 minutos ouvindo a rádio para entrar na pesquisa. Com a Sal da Terra, até as últimas horas que eu tive observando, ela está em primeiro lugar na Zona Oeste, folgadamente em relação à segunda colocada das rádios web, e está em quinto lugar no estado. A rádio de maior sucesso no estado é a rádio Brega Hits, 24 horas de brega, que tem muita aceitação. E a nossa, que está chegando agora com 45 dias, está em quinto lugar. Então é um avanço muito grande. Mas eu não estou muito preocupado em ser primeiro lugar, porque para ser primeiro lugar e executar uma música que me satisfaz também não é interessante. Mas isso faz com que a gente conquiste o ouvinte com essa nossa filosofia de trabalho, com as músicas que são executadas aqui. A tendência natural é que já no próximo mês a Rádio Sal da Terra vá para a cabeça, brigando ali através das rádios web, que são mais de 300 no estado, pela primeira posição. E assim, você falava que a Rádio Sal da Terra, quando na frequência modulada, e eu sou prova disso, ela chegou a incomodar muitas rádios supostamente grandes. Você pretende lutar ainda para que a rádio seja transmitida na frequência do FM, ou seja, conseguir um canal de rádio FM para Sal da Terra em Mossoró? Não, esse não é o meu objetivo. Se manter com a rádio web, porque a vida é agora. E a rádio web é agora também. Como eu falei, vai chegar uma hora que isso vai ficar para trás, obsoleto. Você tem um transmissor que é do tamanho de uma casa. E aqui, o meu transmissor é um computador. Então, a diferença é muito grande. Você vai se encaixando sem ter problema, sem se estressar, sem viver conflitos. Se alguém chegasse hoje para me oferecer, seria diferente. Agora, eu trabalhar para isso, para tentar legalizar, enfrentar políticos, Anatel, não, isso aí é passado. A rádio é web, até porque eu já estou também na Rádio Rural. A gente faz uma parceria, transmite o Musibol nas 2 emissoras, e o encaixe é perfeito. Pessoas de sítios voltaram a ouvir o Musibol, porque na FM o som não era captado nos sítios. Você sabe, FM só existe, a AM só existe uma rural no Brasil. Só existe uma difusora na frequência 1270 no Brasil, diferente de FM. 93 tem em qualquer cidade do Rio Grande do Norte. 95 tem em qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Porque há uma diferença de amplitude modulada para frequência modulada. Quando a frequência é modulada, ela não funciona como uma cobra. Ela bate num prédio e volta. E a amplitude modulada, que é a AM, se ela for subir no prédio, ela sobe como uma cobra e avança. Então, são diferenças entre amplitude modulada e frequência modulada. Mas eu vou ficar com a web, que é o mesmo som digital de FM. Angélica Leite, em nome dela, eu saúdo os demais que estão nos acompanhando, muita gente acompanhando. E assim, tem uma pessoa que está nos acompanhando e ele pergunta se você tem alguma ligação com a cidade de Caraúbas, já que a cidade de Caraúbas tem muitos integrantes da família Linhares. Existe alguma ligação, alguma história de Assis Linhares com a cidade de Caraúbas? Não, meus pais são de Apodi, de sítios, de Apodi, minha mãe do sítio São Lourenço, meu pai do sítio Algodão. É uma outra família Linhares, não tem nada a ver com a família de Caraúbas, essa família Linhares, com quem eu tenho um apreço muito grande e gosto muito de todos da família Linhares. Essa outra família Linhares. De Assis Linhares conversando com a gente, olha, muita gente nos acompanhando, parabenizando você pelo seu posicionamento, pelas suas palavras, como a Angélica está dizendo, eu adoro de Assis Linhares. E o projeto do lance de gol, que já é uma outra história, e você
já entra, como a gente fala aqui no sertão, com gosto de gás. Ache a hora. Aí já arrocha no lance de gol. Ache a hora. É para despertar o torcedor, porque ele foi dormir antes do jogo do clube dele acabar. Então ele liga no meu programa, acha a hora e fica inteirado com as notícias da noite passada. Geralmente, acontece isso comigo. Eu sou torcedor do Vasco da Gama, embora não entenda nada de futebol. Eu não sei o nome de nem... Como é, assim? Você é simpatizante. Simpatizante, pronto. E aí, obviamente, está acontecendo aí o jogo do Vasco. Eu vou dormir. No outro dia, cedinho, eu já ligo do lance de gol para saber se o Vasco ganhou ou se vai ser, pelo menos, vice-campeão. E aí você, claro, que acompanha, obviamente, aí o Campeonato Brasileiro, o que é que você tem achado desse retorno, desse momento do Campeonato Brasileiro? Pós-pandemia, né? O Vasco da Gama, ele melhorou bastante com o novo treinador. Dizem que treinador não ganha jogo. Tanto ganha como perde. Porque é ele que treina, é ele que escala e é ele que promove as alterações no decorrer da partida. Ele não dribla, ele não faz gol, ele não cabeceia, ele não lança em profundidade, ele não arranca do campo de defesa para o campo de ataque, mas todos os jogadores vivem a preleção com o treinador. É ele que fala o que deve ser feito. Às vezes o jogador desobedece. Olha, o treinador está querendo isso, mas eu vou fazer de outra maneira. Isso está certo, como deu 70 na Copa que o Brasil ganhou de forma definitiva a Júlio Ribeiro. O Zagallo era um treinador. O Zagallo teve uma importância muito grande. Saldanha montou um time, ganhou as eliminatórias, ganhou de todo mundo, mas o Zagallo assumiu com a queda de Saldanha, porque Saldanha era comunista, isso não pegava bem numa época de ditadura, ele acabou perdendo o emprego num conflito com o Emílio Garrastazu Azul Médici, que era o então presidente da República. Aí Zagallo assumiu, vinha de um bicampeonato no Rio, dirigindo o Botafogo, um outro campeonato dirigindo o Fluminense, então era a bola da vez. Mas Zagallo fez mudanças no time de Saldanha, que jogou muito bem a fase das eliminatórias, ganhando de todo mundo, ganhando do Paraguai, ganhando da Colômbia, ganhando da Venezuela, sempre com resultados expressivos. O único resultado de 1-0 foi contra o Paraguai, que o Brasil já estava classificado, no jogo de maior público até hoje da história do futebol mundial, com 183 mil pagantes, com o Pelé pegando uma sola do goleiro Aguilera e mandando contra a rede para marcar esse gol que fechou a nossa campanha. Mas Zagallo, quando assumiu, com a queda de Saldanha, ele mudou vários jogadores. Piazza era volante, ele botou para zagueiro. Edu vinha jogando, ele sacou Edu, botou o Rivelino como terceiro homem. Enfim, Jairzinho, que não era titular em alguns jogos, acabou ganhando a titularidade com Zagallo. Então eu quero chegar a esse tempo de falar dessas oportunidades. O treinador, ele ganha e perde jogo. Então o Ramon mudou o perfil do Vasco da Gama. O Vasco joga hoje como um faminto, tentando um prato de comida. Ele faz de tudo para, no caso, se alimentar. Esse é o Vasco. Fecha os espaços e mostra força para buscar o campo de ataque. Tecnicamente, o Vasco não tem craque, como quase todos os times brasileiros. Mas a camisa hoje é envergada de outra maneira. Hoje o torcedor está tendo realmente mais orgulho de ser Vasco da Gama. Então, nesse caso de Assis, o Flamengo perdeu com a saída do Jesus? O Jesus encaixou o Flamengo. Às vezes você tem um time que tecnicamente não é muito bom. Não é o caso do Flamengo, que tem bons jogadores, mas jogadores que eram reservas em outras equipes. E ele foi juntando as peças, deu um estilo de jogo, deu uma cara diferente. O Flamengo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Estadual, apesar de perder a Copa do Brasil para o Atlético e o Mundial para o Liverpool. Alguns flamenguistas concedem entrevista, ganhamos tudo no ano passado. Não é verdade. Perderam 2 títulos. Ganharam os títulos importantes, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e veio ganhar agora o Estadual nesse ano. O Flamengo perdeu Jesus por causa de questão financeira. Se ele ganhava um X aqui, ele foi ganhar 10X para dirigir o Benfica, que é um time que há muito tempo não aparece no cenário do planeta bola. O Benfica, na época de Eusébio, brilhou com conquistas. Eusébio, jogador de muito potencial técnico, foi até uma ameaça
Para Pelé, para os portugueses, para os brasileiros nunca foi. Então, chega esse tempo de ver essa questão. Você falou do Jorge Jesus, mas Jorge Jesus já fracassou nos Emirados Árabes, ele ganhou só em Portugal, mas com times grandes. Ele não dirigiu equipes menores para poder mostrar seu nome, como alguns treinadores que começam. Ele mostrou ao Brasil um time deste mundo, jogando para cima, mesmo em vantagem no marcador, querendo sempre ganhar. Porque tem uma frase, não sei se é de artes marciais, que diz: o medo de ganhar, o medo de perder, tira a vontade de ganhar. Então, a partir do momento que você não tem medo de perder e se associa só à vitória, você sempre vai ter bons resultados. De Assis, para você, qual a maior seleção, a melhor seleção, a seleção de Assis e Ares, a seleção brasileira de Assis e Ares? Se você tivesse que apontar a seleção do Brasil de 58 até os dias de hoje, os títulos que a seleção ganhou, qual a seleção de Assis e Ares? Olha, seleção boa é a que ganha. Tem a seleção técnica de jogadores muito conceituados, craques. Como você diz, a melhor seleção de todos os tempos é de 82. Muitos dizem, você já ouviu muita gente falar, que timaço, Valdir Pérez, o Júnior na lateral esquerda, o Leandro na lateral direita, aí tinha o Oscar, o Luizinho, aí o meio campo com Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo, aí tinha Paulo Isidoro, tinha Serginho, tinha Éder, era só a nata do futebol brasileiro. Ele dirigiu essa equipe com resultados expressivos, mas na estreia da Copa ele cometeu um erro gritante. Paulo Isidoro foi titular durante 2 anos. No dia da estreia da Copa ele sacou Paulo Isidoro para botar Disseu na direita, quando Disseu era canhoto. Até hoje eu não consegui entender isso. Ele talvez tenha tentado agradar algum dirigente da CBF. Aquele time foi brilhante. Agora, o problema daquele time de 82 foi porque subestimou a Itália. Achou que a Copa já estava com o Brasil. A taça já estava com o futebol brasileiro. O Brasil teve 3 chances, 0-0, 1-1 e 2-2. Resultados que classificavam o Brasil, jogava pelo empate. A Itália acabou, através das declarações de Enzo Bearzot, seu treinador, dizendo o seguinte: não, o Brasil é o grande favorito. A Itália chegou aqui se arrostando, já fez muita coisa. Aí Pelé engoliu a corda do técnico da Esquadra Azzurra. E aí perdemos o jogo. A Itália jogou com o coração e a gente jogou com a maestria. Mas a maestria nem sempre dá resultado. Por quê? Porque nem todas as chances que você cria resultam em gol. Então o Brasil teve mais chances. Mas é como um orgasmo. Não adianta você ficar em cima de uma mulher sem viver um gozo soberano dos animais. E quem viveu foi a Itália, diante da seleção de Pelé. Mas a melhor seleção foi, inegavelmente, a de 58. Por quê? Tinha um menino de 17 anos que o mundo ainda não conhecia. Ele fez 6 gols. Ele fez 3 gols na semifinal, 1 nas quartas, e fez ainda 2 gols no jogo que decidiu a Copa contra os franceses. A vitória por 5-2 foi antes, na semifinal. E contra a Suécia, Pelé fez 6 gols com 17 anos de idade. Quer dizer, aí é o que pode chamar de fenômeno. Aí o time tinha Gilmar, o Djalma Santos, que só jogou uma partida porque ele só tremeu na hora decisiva, estava fumando demais, inventou um problema no joelho, o médico examinou e disse: você não tem nada clinicamente. Não, eu estou com um problema no joelho. Bom, aí eu não posso falar porque a dor é subjetiva. Você está dizendo que está com a dor do joelho, clinicamente você não tem nada. O médico examinou. Entregou para o Paulo Machado de Carvalho. Aí o Paulo Machado já sei o problema dele, é medo. Ele vai enfrentar o melhor ponto da Copa, o sueco Ståhlberg. Djalma Santos, quem vai jogar é você. Djalma ficou: eu? Quem é você? Está escalado e está resolvido. Era um dirigente que escalava o time do Feola. Djalma Santos entrou, animou o Ståhlberg, que não fez nada, e o Brasil foi campeão jogando um futebol soberbo, com Pelé com 17 anos, sendo coroado pelo príncipe da Suécia. Você é o novo rei do futebol. Então, uma seleção, para se classificar como boa, ela tem que ganhar. E com o Pelé, a seleção ganhou 3 vezes. Ele disputou 4 Copas e ganhou 3. E a de 66, foi um fracasso. Ele não jogou, porque fizeram de tudo para ver fora de combate, com muita selvageria. Pelé contra a Bulgária
em 1966, ele sofreu em 18 minutos 19 faltas. Isso nunca aconteceu no futebol. Você, em 18 minutos, sofrer 19 faltas. Então, a melhor seleção foi a de 58, foi a de 62, foi a de 70, a de 1994 e a de 2002, que a seleção boa é a que ganha, porque futebol é resultado. Quero agradecer ao Vonúvio Prachedes, jornalista, está com a gente, o Padre Demétrio Júnior também com a gente e uma multidão que está assistindo a nossa live. Na sua avaliação, a Copa de 2014 do Brasil, de Assis, ela foi um desastre para o futebol brasileiro, para a economia? Qual a sua avaliação da Copa de 2014, incluindo aí aquele resultado contra a Alemanha? Olha, eu não vou nem falar em questão econômica, porque todo mundo sabe que há, nesses eventos, nessas construções do Estado, superfaturamento. Olha, o superfaturamento existe em eventos aqui musicais. Imagine em estádios de futebol, onde há muito dinheiro envolvido. Eu nem quero dar destaque aí, porque isso é coisa muito comum. Agora, o Brasil, que perdeu de 7-1 para a Alemanha, ele não vinha fazendo grandes atuações. Ele vinha se arrastando. Ele vinha obtendo resultados, porque era a seleção brasileira. Mas ele não vinha jogando um bom futebol. Ele não transmitia isso para o torcedor. Diferente de 50. O Brasil perdeu de 2-1, mas aquela derrota de 50, eu vejo que futebol, quando você sofre uma derrota que arranca pedaços, aquela arrancou. Por quê? Porque o Brasil vinha bem. O Brasil só empataram com a Suíça em São Paulo, mas golearam a Suécia, golearam a Espanha, ganharam antes da Iugoslávia, até chegar ao confronto final com o Uruguai. Jogávamos pelo empate, fizemos 1-0 e tomamos a virada. Subestimamos também os uruguaios. Achamos que eles eram incapazes de nos vencer. E, mais uma vez, a lição não foi aprendida. E o Brasil perdeu. Já em 2014, a gente esperava que a Alemanha pudesse ganhar. Agora, não da maneira que ganhou. É o que se chama contingência do futebol. Por que contingência? Os alemães estavam com muito medo. Antes da partida começar, naquele jogo disputado no Mineirão, o técnico alemão disse: vamos fazer o seguinte, vamos colocar algodão no ouvido para não ouvir o barulho da torcida, porque se ouvir, a gente não vai jogar. A gente vai perder o rumo e levar 3, 4 gols aqui no primeiro tempo. Isso foi conversado. Mas o alemão chegou e disse: é melhor a gente encarar o Brasil sem medo do que colocar tampão no ouvido. Aí o treinador ouviu isso com os jogadores e disse: você está certo. Vamos encarar o Brasil. Vamos jogar sem medo. Aí eles partiram para cima. E eu acho até que, além da contingência, ali houve um golpe em Felipão. Não tem como você tomar 20 em 29 minutos 5 gols de uma seleção que também não vinha fazendo boas apresentações. Passou, depois de um empate contra a Gana, para conquistar a vitória nos tiros livres da marca do pênalti. Além da contingência, a contingência é aquilo que ninguém espera que acontece, que vem do nada, aquele resultado do Brasil sendo impecavelmente goleado pela seleção alemã por 7-1. Mas a diferença está aí. Em 50, a gente estava convicto da vitória pelo bom futebol. Em 2014, a gente não estava convicto. A gente não fazia boas atuações. E o Brasil, tomado de 7, tem comentarista aí que diz que foi a pior derrota. A pior derrota não é a questão de número. A pior derrota é o sentimento. Em 50 era a final. Aí estávamos convictos da vitória. Ali era uma semifinal e a gente não estava jogando bem. O baque é bem menor. E assim, muita gente me perguntou, já passou aí a perguntinha, na Sal da Terra tem um quadro do Corinthians? Não. Eu não associo coisas da rádio com futebol. Tem no meu quarto, né? Mas na Sal da Terra não. Tá certo. De Assis, eu quero lhe agradecer pela atenção comigo. Sabe que sou seu fã há muito tempo e vou continuar, claro, lhe ouvindo. E eu deixo espaço para o que você quiser falar, para as pessoas que estão nos acompanhando, que são seus fãs, suas fãs, e que lhe acompanha, seja no prefixo que você tiver. Mas antes que eu me esqueça, qual a sua opinião sobre a migração do rádio AM
para o FM. O que é que você acha da extinção do rádio AM, como alguns querem transformar, por exemplo, uma rádio aí de 100 quilos, 50 quilos, em um FM de 5 quilos, por exemplo? Olha, eu acho que a saída. Por que a saída? Porque hoje não se trabalha mais aparelhos com AM, e sim com FM. Então seria enfrentar muitas barreiras para ele sobreviver. Então, migrar, eu acho que é a saída. E com a rádio web ganhando força, tem que atentar para isso também. Porque, como eu falei antes, ninguém hoje compra mais aparelho de rádio. Compra um celular, que vai captar a rádio que você quiser. Quero ouvir a Sociedade da Bahia, eu quero ouvir a Globo do Rio, eu quero ouvir a Tupi, eu quero ouvir a Inconfidência de Belo Horizonte, eu quero ouvir a Sal da Terra. Então, através do celular, sistema online, ele se encontra. Ele não vai mais comprar aparelho. Aí, mas não pega, não pega, sim, tem um sistema Bluetooth, você escuta até o próprio som do seu carro. Está sendo muito facilitado quando se fala de comunicação. Tem uma moça aqui parabenizando a gente, a Nídia Linhares. Ela diz: parabéns, Francilene, parabéns, Painho, olha aí, e acompanhando de Assis. A Nídia, ela também é corintiana, como os meus filhos, todos são corintianos. E a Nídia atentamente acompanha o meu trabalho e pode até estudar a possibilidade de fazer um programa aqui aos sábados na Sal da Terra. Convite feito, viu, Nídia? Ao vivo. E Assis, você teve alguma alegria assim, muito grande relacionada ao futebol e teve também um momento triste assim no futebol que você possa relatar? Sim, mais alegrias do que tristeza. Tristeza quando o Corinthians perde, né? Mas passou o tempo de eu não dormir por causa de uma derrota do Corinthians. Eu acho tudo isso muito simples, eu imagino. Não adianta o Corinthians estar bem e eu estar mal. Eu estando bem, ele pode estar mal, porque ele é uma instituição. Ele nunca passa. E o homem morre. Então o homem tem que olhar para dentro dele e viver o agora, mesmo amando o clube de futebol. De Assis, agora sim eu quero lhe agradecer pela atenção, disponibilidade, em plena noite de sexta-feira, em conversar com a gente, deixar o espaço aí para o que você queira acrescentar relacionado à rádio, relacionado a futebol, enfim, e deixar a minha palavra de agradecimento para você. Eu que agradeço participar dessa live, conversar com você. A gente sempre fala através de mensagens, você indicando músicas, mostrando que acompanha o meu trabalho. Isso me valoriza. O ouvinte é como um cliente, ele tem que ser muito bem tratado para que ele possa se encaixar dentro daquilo que você fala e dentro daquilo que você vende, no caso, cliente. Estaremos sempre à disposição para participarmos futuramente, com a certeza de Deus, de eventos dessa natureza. Fica o meu abraço a todos que acompanharam essa live e a você que teve a ideia, que brilhou nessa noite de sexta-feira. Obrigado, de Assis Linhares, o homem do Musibol, porque Deus ainda acredita no homem, só ele tem razões para acreditar. Aquele abraço. Olha, pessoal, muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais uma live. Mais uma vez, fica o agradecimento ao de Assis Linhares, o homem do Musibol. Grande abraço a todos, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Na certeza de Deus, nós vamos nos encontrar aqui. Grande abraço!